Na Web Rádio Amparo, Gotas de Teologia, com o professor Miguel Ângelo. Olá, meu irmão, olá, minha irmã, a paz de Jesus sobre a sua vida. Essas são as Gotas de Teologia que é o professor Miguel Ângelo. A gente hoje encerra a nossa reflexão sobre os 3 pilares espirituais da Quaresma. Já vimos a oração, já vimos o jejum e hoje a gente vai aprender juntinhos sobre a esmola. E o mais bacana de tudo é que hoje a gente vai aprender sobre a esmola a partir de algumas reflexões presentes no magistério de alguns papas muito queridos e muito próximos à nossa geração, como o Papa Francisco, Bento XVI, João Paulo II e Paulo VI. Então quero convidar você para que juntos mergulhemos de todo o nosso coração sobre este terceiro elemento muito importante para a nossa prática quaresmal saudável em comunhão com a Igreja de Deus. Pois bem, eu já falei com vocês que neste caminho espiritual e quaresmal, a Igreja nos orienta 3 práticas essas que são muito caras e muito ligadas à tradição da nossa Igreja. São elementos que decorrem da própria história da Igreja e que por séculos e séculos têm inspirado e alimentado a vida espiritual de diversos cristãos espalhados pelo mundo e pela história. Hoje a gente vai mergulhar na esmola, que na verdade é um termo grego e significa misericórdia. É isso mesmo, esmola. Ele tem, portanto, na sua própria origem etimológica, essa ideia de gratuidade. O Papa Francisco, no dia 5 de março de 2014, durante a celebração de uma missa, ele falou exatamente o seguinte: você dá a alguém de quem você não espera receber algo em troca. A esmola é isso, ela nos ajuda a viver a gratuidade do dom, que é a liberdade daquela obsessão da posse, o medo de perder aquilo que a gente tem, a tristeza das pessoas que não querem compartilhar o seu bem-estar com os outros. Então a esmola, ela tem este elemento de libertação do nosso coração. Ele é uma prática, portanto, a esmola é uma prática que vai auxiliando o nosso coração a abrir-se à graça de Deus para um despreendimento e para uma gratuidade nas nossas ações. Fazer o bem sem olhar a quem já é uma outra máxima que ilustra este espírito da esmola. E por que a esmola deve ser escondida? É uma das características da esmola cristã. Na própria Sagrada Escritura nós vemos esta orientação quando lemos que a sua mão direita não saiba o que faz a sua mão esquerda. Este espírito de não plateia, este sentimento de estar fazendo as coisas apenas aos olhos do Senhor e não das pessoas, não é verdade? O Papa Francisco nos recordou isso, por exemplo, na Assembleia Jubilar do dia 9 de abril de 2016. Ele vai lembrar que Jesus nos pede para não dar esmola a fim de sermos louvados e admirados pelos homens por nossa generosidade, né? Quão generoso, olha só, ajudando as pessoas, ajudando os pobres, ajudando os descamisados, os desapropriados. Aquela pessoa deve ser uma pessoa boníssima. Não se trata disso. E aí ele vai justamente firmar-se nesse trecho da palavra, Mateus 6,3, que diz isso que eu acabei de falar para vocês. Assegure-se, diz Jesus, de que a sua mão direita não saiba o que faz a sua mão esquerda. Então a gente não deve ter este espírito, a gente não deve identificar a esmola como uma moeda de troca, uma simples moeda oferecida apressadamente
sem olhar para a pessoa, sem parar para falar com ela, sem entender o que ela realmente precisa. A esmola não tem esse caráter utilitário, ela é antes um gesto de amor que se faz àqueles que nós encontramos. Bento XVI vai sublinhar na sua mensagem quaresmal de 2008 que a esmola representa uma forma concreta de ajudar os mais necessitados, e ao mesmo tempo um exercício ascético para libertar-se do apego aos bens terrenos. Olha que riqueza, portanto, existe a esmola. Que tesouro oculto está nessa prática quando unida ao tesouro da igreja, meus irmãos. É, portanto, forte a sugestão das riquezas materiais. Há uma pressão muito grande por uma valorização do aspecto material da vida, como se apenas nesta fosse esgotada todas as possibilidades da vida humana, quando na verdade Cristo nos revelou diferente. Ele assinala que não devemos nessas coisas pôr o nosso coração. Nossa decisão não deve ser por uma idolatria das coisas terrenas. Não é? Jesus mesmo diz em Lucas 16:13: vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. A esmola, portanto, prossegue o Papa Bento XVI na sua mensagem quaresmal de 2008. Ela nos ajuda a superar esta tentação constante, educando-nos a satisfazer as necessidades do próximo e a compartilhar com os outros tudo o que possuímos através da bondade divina. Olha que riqueza está escondida atrás desse gesto, aparentemente tão simples, mas poderoso quando unido às riquezas da igreja. Este é o propósito das coletas especiais, por exemplo, que se faz em favor dos pobres, que são promovidas em muitas partes do mundo durante a Quaresma. Então pode ser que você aí na participação da sua comunidade, você ouça falar sobre essas práticas quaresmais que envolvem doações e são destinadas às necessidades dos pobres espalhadas por todo este mundo. Então, caso este convite chegue ao seu coração e ao seu ouvido, faça esse exercício. Bem mais pela oportunidade de viver esta corrente de graça na tua alma, no teu coração. Não importa se você vai colocar 5 centavos ou se você vai colocar R$200, não importa para o Senhor. O que importa é o movimento do teu coração aberto à ação da graça, com o desejo de, através da prática da esmola, descentrar-se de si mesmo e colocar o seu coração nas necessidades do próximo. O próximo é aquele que está mais próximo de você, aquele que aparece na sua vida, e muitos necessitando de um auxílio material que passa pelo teu coração, pelo seu desprendimento. E qual é a conexão então entre a esmola e o jejum? Nós já estudamos na nossa aula passada, no nosso encontro passado, sobre esmola e jejum. Cristo, depois dele a igreja, também nos propõe que neste tempo quaresmal os meios que servem a esta conversão. Trata-se antes de tudo da oração, depois a esmola, depois o jejum. O Papa João Paulo II vai recordar isso na mensagem lá de 79, olha só, eu tinha 4 aninhos. A Quaresma de 79, Papa João Paulo II falou exatamente isso. A esmola e o jejum, como meios de conversão e de penitência cristã, estão intimamente ligados. Então tem aí uma relação profunda entre esmola e jejum. Jejum significa o domínio sobre si mesmo, é uma exigência de si mesmo, estando pronto para renunciar às coisas, não apenas à comida, mas também aos prazeres e aos vários prazeres. E a esmola, em seu sentido mais amplo e essencial, significa a disponibilidade para compartilhar alegrias e tristezas com os outros, para dar ao próximo, aos necessitados em particular, para compartilhar não somente bens materiais, também os dons do Espírito. Perceba, meu irmão e minha irmã, que a igreja ela não é uma serva da tristeza.
A igreja não cultiva a tristeza pela tristeza. Não se trata disso o espírito quaresmal. Trata-se de um equilíbrio e de um exercício espiritual à luz de Jesus, para que o nosso coração tão fragmentado, tão desordenado, encontre nele o equilíbrio da vida. E essa é a graça da Quaresma, da cura interior do nosso coração de forma profunda, através dessas práticas eclesiais tão caras ao coração de Deus. Então, olha só, a gente vai aprendendo que por mais que as coisas materiais e as coisas alimentares, por exemplo, elas possuam o seu prazer lícito, elas foram feitas por Deus, né, e apontam para o sumo bem, que é o Criador de todas as coisas. A própria palavra diz: Deus viu que tudo era bom quando criou as coisas, né? As coisas têm aí um caráter de bondade. No entanto, elas não são o próprio Deus. Este é o grande ponto. Quando a gente abre mão, por exemplo, de um sorvete maravilhoso que o nosso coração ama comer na sobremesa, seja no verão, seja nas férias, seja no inverno, tem aquele sorvete especial, ou tem aquela lasanha, ou aquele churrasco, ou alguma comida que o nosso paladar gosta tanto. Isso é lindo, isso é bonito aos olhos de Deus, porque celebra esta bondade que está presente ali naquela experiência criatural, naquela experiência humana. Porém, quando nós livremente em Deus dizemos: há algo maior que isso, eu abro mão disso não porque isto seja ruim, não é porque isto é algo péssimo, não. É o contrário, eu encontrei algo muito maior do que isso, que é o próprio Deus. E eu abro mão e simbolizo através da esmola, e simbolizo através do jejum, que este algo maior está trabalhando no meu coração e na minha vida. E é em nome dele, é por ele, é para ele que nós sinalizamos no percurso da vida essas pequenas renúncias, essas pequenas abstinências, essas pequenas esmolas que vão marcando o nosso caminho em direção à casa do Pai das Misericórdias. Portanto, para terminar, meu irmão, quero terminar com uma reflexão de Paulo VI, que fez na quarta-feira de cinzas, em 1967. E vai dizer como é difícil na caridade material a gente privar-se de algo querido, útil, talvez necessário, dar esmolas que realmente tenham impacto em nossas economias, em nossas peculiaridades, dar de boa vontade o supérfluo, aquilo que não custa nada. A verdadeira caridade, por outro lado, se propõe a dar uma parte do que custa, do que nos parece indispensável. Eis a sábia regra que pode abrir horizontes inexplorados. Portanto, meu irmão e minha irmã, há um filão de tesouros inesgotáveis à nossa frente. Jejum, oração, esmola. Eis esses 3 seios abertos na rocha viva que é o Senhor mesmo abriu em seu peito e nos comunica através da sua igreja, para que os seus filhos pratiquem e se fortaleçam com o Espírito do Senhor. Olha, na próxima semana a gente já vai se aproximando da Quaresma, o fim da Quaresma vai se aproximando da Semana Santa. A gente continua aqui com algumas reflexões teológicas nas gotas de teologia sobre este tempo tão rico que nos prepara para as maravilhas do ressuscitado. Eu te espero. A paz de Jesus. Gotas de Teologia, com o professor Miguel Ângelo.